E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Saiu bem recente, finalzinho de outubro agora, uma decisão muito importante do STF tratando da delegação do poder de polícia. Para todo mundo que estuda para a procuradoria, é assunto essencial, tá? Tá bem ali, poderes administrativos, tá no coração do direito administrativo, a gente precisa conhecer. Para você não ficar voando nesse julgado, eu vou fazer esse vídeo explicando um pouquinho as bases do poder de polícia até a gente chegar na teoria do ciclo do poder de polícia, para aí sim você entender na íntegra essa decisão e como você concilia com o entendimento antigo do STJ, beleza? Então bora lá? Vamos começar falando o basicão de poder de polícia. E aí eu trago aqui o conceito do Alexandre Maza. Olha só, conceito simples e objetivo aqui pra gente. Poder de polícia é a atividade da administração pública, lembrando que poder de polícia é a atividade típica da administração pública, tá? Só o poder público faz. Vamos lá. Baseado na lei e na supremacia geral, você lembra que a administração pública, ela se baseia naquilo que o Celso Antônio Bandeira de Mello chama de pedras de toque da administração pública. De um lado nós temos a supremacia do interesse público, do outro lado nós temos a indisponibilidade do interesse público. Quando falamos de poder de polícia, nós estamos falando de uma decorrência natural da supremacia do interesse público. É por isso que quando está o restaurante do seu José vendendo uma carne que passou do prazo de validade, o fiscal vai lá e manda fechar o restaurante. Veja, ele está mandando uma pessoa abrir mão da própria livre iniciativa, né, e deixar de ter o seu negócio momentaneamente ali. Por que que pode fazer isso? Supremacia do interesse público. Por isso que o Alexandre Maza fala aqui na supremacia geral, é uma outra expressão para falar a mesma coisa, beleza? Consistente no estabelecimento de limitações à liberdade e propriedade dos particulares. Aqui você também precisa prestar atenção que sempre que falamos de poder de polícia, a gente está falando de limitar as pessoas privadas, tá? Tanto a propriedade delas quanto a liberdade delas. Veja no exemplo do restaurante. No Brasil vigora o princípio da livre iniciativa, ou seja, a princípio você pode abrir o negócio que você quiser, você pode vender comida para quem você quiser. Contudo, o poder de polícia da vigilância sanitária vai limitar as atividades do restaurante. É uma limitação à liberdade. Seguindo, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato, manifestando-se por meio de atos normativos ou concretos em benefício do interesse público. O poder de polícia só é justificável quando concatenado ao interesse público, sempre, sem exceção. Por quê? Porque a gente está limitando as pessoas e o Estado não pode limitar as atividades das pessoas se não for por um interesse público. Beleza? Esse é o conceito geral de poder de polícia. Só para que fique todo mundo aqui na mesma casa, nunca confunda polícia administrativa com polícia judiciária, tá? Tudo que nós estamos falando aqui é polícia administrativa, que é esse poder do Estado de limitar as atividades e as propriedades. Polícia judiciária é isso que a gente chama de polícia na vida comum, sabe a polícia civil, que faz a investigação dos crimes? Isso é polícia judiciária e não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui hoje, tá? Fora isso, também tem a polícia ostensiva, que é quem faz a segurança pública mesmo, que é a polícia militar. Também não tem nada a ver com o nosso assunto de hoje, só para você não se confundir. Tudo que a gente está falando hoje é polícia administrativa, que tem esse nome de polícia, mas não é exercida pelos órgãos que nós chamamos de polícia. É exercida por quem? Geralmente pela administração pública direta, ou indireta, algumas autarquias, e aí é esse trabalho de vigilância sanitária, de fazer fiscalização ambiental, fiscalização do trabalho. Quase sempre que você vê alguém com o nome de fiscal, quase sempre esse cara exerce poder de polícia. Beleza? Vamos lá. Já continuando o assunto, quem exerce o poder de polícia? Olha só, quem exerce o poder de polícia é sempre o Estado, tá? Aí a administração direta e também a administração indireta de direito público. Quem que é a administração indireta de direito público? Se você é nosso aluno do curso extensivo, já assistiu a aula 2 de administrativo, na verdade não, as aulas 4 e 5 você sabe. A administração indireta
de direito público são as autarquias, tanto as autarquias normais quanto as autarquias em regime especial, tá? Como agências reguladoras, agências executivas, fundações públicas de direito público. Ótimo. São essas entidades quem exerce o poder de polícia, tá? E entidades privadas podem exercer poder de polícia? Agora é que a gente vai começar a entrar no assunto do julgamento. Mas ainda antes disso, vamos conhecer a teoria do ciclo de polícia, porque só através da teoria do ciclo de polícia que você entende o entendimento do STJ, e aí quando você vê o do STF, você junta os dois e aí sabe exatamente o que marcar na sua prova. Então vamos lá. Abre esse pequeno parênteses na sua mente agora para a gente estudar o ciclo de polícia. Daqui a pouco a gente volta para os julgados, ok? Olha só. Ciclo de polícia é uma teoria doutrinária, segundo a qual o poder de polícia ele vai se dividir em 4 fases. Quais 4 fases são essas? Primeiro, legislação ou ordem de polícia. Aqui, para ficar muito claro, eu vou usar o sistema de trânsito no Brasil, tá? Tudo que envolve trânsito no Brasil é expressão de poder de polícia do Estado, porque o Estado regulamenta essa atividade. Então, aqui, para explicar o ciclo de polícia, a gente vai usar o trânsito. Olha só. Quando a gente fala de legislação ou ordem pública, é o Estado criando as regras para as pessoas poderem andar nas ruas. É basicamente o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro. É por isso que quando tem uma avenida e aquela avenida tem uma direção certa, você não pode andar na direção oposta, sob pena de levar multa. Por quê? Porque o Estado, através do seu poder de polícia, falou, olha, nesse lugar aqui, todo mundo só pode ir naquela direção, com esse limite máximo de velocidade, respeitando a própria faixa, sem atravessar sinal vermelho, enfim, seguindo as regras do CTB. O CTB é uma lei, né? É legislação. É a primeira fase do poder de polícia. É quando o Estado estabelece as regras para as pessoas. A segunda fase é o consentimento. É quando o Estado, uma vez que já estabeleceu as regras, ele define quem pode e quem não pode fazer aquela atividade. No caso do trânsito, isso é feito através de uma licença, que é a Carteira Nacional de Habilitação. Quando você tira sua CNH, você está pegando uma licença do Estado para poder exercer uma atividade. Que atividade é essa? Dirigir veículos automotores. Ótimo. A terceira fase do poder de polícia é a fase de fiscalização. É quando o Estado vai verificar se você está cumprindo essas ordens aqui da legislação para você poder continuar tendo o seu consentimento. Então é por isso que quando você atravessa o sinal vermelho, tem lá um fiscal de trânsito ou de repente um radar, uma câmera que vai pegar e vai falar, opa, esse motorista aqui, ele não está cumprindo com as obrigações para quem dirige em via pública. É na fase de fiscalização que o poder público faz isso. A quarta fase é a fase de sanção de polícia. É quando o poder público, uma vez que fiscalizou, vai aplicar multa, vai aplicar penalidades. Essas penalidades podem ser pecuniárias, como multa, podem ser obrigações de fazer, de não fazer, e pode ser a revogação do consentimento também. No exemplo de trânsito é muito claro. Você tem sua CNH, acumulou, antes era 20, né? Agora é 40 pontos. Acumulou 40 pontos na CNH, você vai perder a sua carteira. Não vai perder necessariamente, você vai ficar suspenso um determinado período, né? Esse é uma sanção de polícia. Esses são os 4 ciclos, beleza? Com base nesses 4 ciclos, vamos ver o que o STJ fala. Olha só, o STJ tem um entendimento antigo, 2010, vai falar o seguinte: as atividades que envolvem a consecução do poder de polícia podem ser sumariamente divididas em 4 grupos, a saber, legislação, consentimento, fiscalização e sanção. Até aqui só falou o que a gente viu no slide anterior. Agora vem a parte interessante. Somente os atos relativos ao consentimento e à fiscalização são delegáveis. Olha só, o STJ falou o seguinte, tá vendo essas 4 fases aqui? As fases 2 e 3, consentimento e fiscalização, podem ser delegadas a entidades privadas. Por exemplo, uma concessionária de serviço público. Ela pode receber delegação disso daqui. É por isso que, sabe esses radares que a gente tem nas rodovias? Às vezes eles são terceirizados, eles são de empresas. Por quê? Porque o radar é só a fiscalização. Mas essa empresa que é dona do radar, ela pode aplicar a multa? Não pode. Por quê? Porque a aplicação da multa é a sanção de polícia. Aí só o Estado faz. Então, como funciona nas rodovias? Exemplo prático mesmo. Muitas vezes a União licita
quem é a empresa que vai gerenciar os radares. Aí a empresa vai lá e põe os radares. Quando ela detecta que alguém passou acima do limite de velocidade, ela não aplica a multa. Ela manda essa informação para o órgão da Polícia Rodoviária Federal, que é a ele sim que vai exercer a sanção de polícia e aplicar a multa. Beleza? Ok. Então, esse é o entendimento do STJ. É isso que você levava para sua prova tranquilamente até 2 semanas, tá? A partir de agora, não. A partir de agora, você tem que entender o entendimento do STF para mesclar os dois. Olha o que o STF disse agora. Aliás, antes disso, vamos ver uma questão de concurso aqui, ó, para juiz em 2019, juiz na Bahia, para você ver, ó, como esse assunto era cobrado pacificamente. Olha só. Pode ser delegado à sociedade de economia mista que explore serviço público a qualquer, poderá praticar atos de fiscalização e aplicar multas. Ou seja, o poder de polícia administrativo aqui, segundo o que fala essa questão, pode ser exercido por sociedade de economia mista que pode inclusive aplicar multas. E foi considerado errado no gabarito, tá? Porque, veja, é o que eu acabei de falar, entidades privadas e sociedade de economia mista, embora faça parte da administração pública indireta, é uma entidade privada, é de direito privado. Uma vez que é uma entidade de direito privado, não pode aplicar multa, segundo o entendimento do STJ. Mas o STF mudou isso. Olha o julgado aqui de 24 de outubro de 2020. É constitucional a delegação do poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta, de capital social majoritariamente público, que prestem exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado e em regime não concorrencial. Para o STF, essa questão aqui já poderia ser considerada certa. Tá? Olha o que o STF disse. Ele falou que se for uma sociedade de economia mista, aí você pode estender para colocar empresa pública também, tá? Então, se for uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública e que preste serviço público em regime não concorrencial, ou seja, ela não concorre com empresas privadas, essa sociedade de economia mista ou empresa pública pode exercer o poder de polícia, inclusive a aplicação de multas. Tá? Então, olha só, para o STF, empresas públicas, sociedade de economia mista, podem exercer o poder de polícia, inclusive aplicar multa. E as concessionárias de serviço público? Para as concessionárias de serviço público, o STF não falou nada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar o entendimento do STJ, tá? Então, olha só. Para empresa pública, sociedade de economia mista, pode aplicar multa com base no poder de polícia, é o que o STF fala. Já para a concessionária de serviço público, ela até pode ter aqui das fases 2 e 3 a concessionária, mas ela jamais vai poder aplicar sanção, porque para ela ainda vale o entendimento do STJ, porque o STF não falou das concessionárias, tá? Então, não confunda, esse entendimento do STJ, ele não está ultrapassado. Ele só tem que sofrer agora uma interpretação conforme o STF, né? A gente tem que separar as coisas. Antes a gente aplicava para todo mundo o entendimento do STJ, agora a gente separa. O entendimento do STJ só vale para as concessionárias de serviço público, o entendimento do STF vale para as empresas estatais, ou seja, sociedades de economia mista e empresas públicas. Beleza? Espero que tenha ficado muito claro. Esse é o tipo de assunto que é certeza que vai cair muito em prova agora ao longo de 2021, 2022. Beleza? É isso aí e vamos juntos!